Olá, seja muito bem-vindo ao 21º jogo do match válido pelo Campeonato Mundial de 1972. A gente está analisando já há algum tempo, né, os jogos aí do Campeonato Mundial de 72, que teve como protagonistas o até então campeão mundial Boris Spassky, soviético, que vinha aí dando prosseguimento à hegemonia soviética. E além disso, e aí o desafiante também, o americano Robert James Fischer, que até então, como você pode ver no nosso aqui no nosso vídeo, aqui no lado, ele já tinha uma vantagem de 3 pontos nesse jogo 21. No caso, ele já tinha aí uma vantagem de 3 pontos muito confortável, com mais além desse jogo, teria no caso mais 3 jogos. E aí, se o Robert James Fischer vencesse esse jogo número 21, ele ultrapassaria a marca de 12 pontos, né, faria 12 pontos e meio, e aí o match poderia já ser finalizado, porque não teria mais como o Spassky conseguir tomar de novo a liderança. Então, nesse jogo, o Spassky com as peças brancas deu início à partida com E4, e aí o Robert James Fischer responde com C5, sua tradicional defesa siciliana, como ele já fez também em outros encontros aqui no match. Caso você esteja se perguntando por que um pulo tão grande, né, do jogo 13 para o jogo 21, porque os outros jogos foram todos empates, e aí pra gente não ficar perdendo tanto tempo, decidi não trazer aqui e a gente se embora para o que realmente importa. Siga o cavalo F3, e aí, por incrível que pareça, a gente não tem uma linha D6, né, que levando a variante, de repente a variante Najdorf, que é a sua favorita, né, a do Fischer, mas sim a gente tem hoje aí E6, meio que muda, né, um pouco o caráter da siciliana. Por quê? Porque abre para o bispo de F8, esse é um dos pontos que a gente pode notar. O bispo de F8 agora está aberto, de repente aí para uma casa como C5 ou B4. Não só isso, também tem aí esse avanço D5 já diretamente, né, e não precisa necessariamente fazer o avanço D6, e sim já realizar o avanço D5 mais para frente e já atacar o centro das brancas. As brancas seguem com D4, e após C toma em D4, cavalo toma em D4, A6. Esse lance ele dá origem à variante Khan, ok? K-A-N, é um soviético, se eu não me engano, não é aquele Caro-Khan, né? Não é o Khan da Caro-Khan, tá? O rapaz que ficou junto com o Caro, né? Caro é um enxadrista, eu não lembro de onde ele é. E aí teve outro Khan, mas só que é Khan com 2 N's no final, tá? Esse Khan é outro, com um N só. Então tem aqui a variante Khan, mas depois de cavalo C3, cavalo C6, a gente transpõe a defesa siciliana Taimanov, ok? Então a gente chega na variante Taimanov, ou Taimanov da defesa siciliana. Só a título de curiosidade, aqui se seguir D6, a gente transpõe as linhas da variante Scheveningen. E se a gente jogar dama C7, né, a gente mantém a variante Khan, ou seja, a gente não joga esse cavalo necessariamente aqui, e sim a gente traz a dama para C7, então é aí que se mantém a variante Khan. Siga o cavalo C6 então, variante Taimanov. Bispo E3, cavalo F6, bispo D3, e aí como eu disse, a ideia, né, das negras, perdão, já começar a atacar o centro das brancas com o avanço D5. Depois de E toma D5, E toma D5, as negras ficam com esse peão isolado aqui, em troca justamente de liberar os seus bispos, tá? E aí a gente vai ver depois que, né, depois de alguns lances, o peão isolado nem é mais isolado. Depois do roque, bispo D6, o espaço que decide trocar em C6, e depois de B toma em C6, o peão, né, não é mais isolado,
Os peões não são mais isolados, agora estão conectados. E aí, de repente, no 10º lance, a posição tá, já está bastante igualada. Depois de bispo D4, colocando o bispo numa casa mais central, roque, dama F3, esse é um dos pontos, né? Normalmente nessas linhas da siciliana, as brancas justamente trazem sua dama para F3 e agora elas ameaçam simplesmente quebrar a estrutura das negras, tomando o cavalo aqui e ficando com peões dobrados aqui na coluna F. O Fischer, ele meio que decide usar isso ao favor dele e joga bispo E6, meio que convidando o Spassky para quebrar. E fala, ó, quer quebrar? Poxa vida, cara, quebra aí. E aí, nessa posição aqui, se ele tomasse, se os peões estivessem dobrados aqui, por exemplo, a coluna G vazia, o Fischer de repente poderia usar isso ao favor dele, uma vez que ele teria o par de bispos no ataque, e ele poderia, quem sabe, usar a coluna G para atacar com suas torres, uma vez que as damas já teriam ido embora, né? Teria ocorrido a troca de damas, por aí vai. Então o Fischer faz, ó, quer trocar? Beleza, mas por enquanto eu não tô ligando muito. E aí o espaço, né, a galera não gosta, né, gosta de não tomar imediatamente. A torre de F1 melhorando aqui, aí C5, esse lance muito interessante, que força logo e faz, ó, tu se decide, ou tu pega o meu cavalo e quebra tudo, ou senão tu cai fora e não quebra nada. E aí o espaço que vai e toma, cedendo o par de bispos em troca da quebra na estrutura de peões, como a gente tá vendo. E aí seguiu a torre de AD1, trazendo sua torre e ameaçando, né, indiretamente, com a pressão indireta aqui no peão de D5. Agora, o avanço D4 não é o lance mais preciso, porque ele acaba entregando algumas casas claras aqui que podem ser mais na frente fundamentais, né? A gente não pode esquecer que o bispo que as brancas têm, ele é de casas claras. Então é pra gente estar atento a isso. O Fischer meio que defende indiretamente o peão dele com torre de FD8. Segue bispo E2 já atacando o peão, né? Não atacando necessariamente, por enquanto ele tá defendido. Uma vez que ele tem, se a torre toma depois, né? Ele tem essa ideia aqui de bispo toma em H2 com cheque, ganhando a torre que estaria aqui. Então ele tem essas ideias, né? E uma vez que é importante notar que o bispo tá vindo para cá, para casa F3, pressionar ainda mais esse peão, a torre de repente vai sair daqui e, né, com a ideia também de não deixar esse peão aqui de D5 cravado pro bispo que pode vir para aqui para a casa F3. Por isso que a torre de AB8 fazendo assim, ó, quer tomar esse cara aqui, então eu tô tomando o de cá, né? Caramba, tem aqui as setas, beleza. Então o que eu tô tomando aqui? O espaço que vai defende o peão de B3, mas aí o Fischer faz um lance muito forte. O Fischer estava afiado e ele faz, caramba, meu peão tá caindo aqui, o que é que eu posso fazer? Ele vai e joga o forte C4, um lance muito forte, liberando seu bispo de D6, muito importante isso, melhorando sua peça, onde ele pode, quem sabe, se instalar em B4 com uma cravada bastante desagradável em cima do cavalo. E lógico também, né, defendendo o peão de A6 aqui do ataque do bispo. A gente também não pode esquecer isso. O Spassky joga cavalo toma em D5, mas com esse lance as brancas acabam perdendo a qualidade. Tá? Deixa eu ver aqui. Vamos colocar no Stockfish rapidinho. Perdão. Vamos colocar aqui no Stockfish rapidinho para ver qual seria a melhor defesa para as brancas. As brancas, que recomenda de fato entregar qualidade com torre. Ele recomenda tomar de torre aqui o Stockfish. Eu não vejo assim motivos agora, mas beleza, seguiu o cavalo toma D5. As brancas
decidi entregar a qualidade por enquanto. Depois de bispo tome D5, torre tome D5, como eu havia mencionado antes. As negras têm esse recurso aqui, com tomar o em H2 com cheque, aí depois disso elas tomam a torre em D5, e depois de bispo tome C4, as brancas têm uma peça e um peão pela torre, e aí agora vai ficar nessa luta, né, de material desigual, a fim de cada um tentar provar a sua vantagem. A vez do Fischer aqui, o Fischer tira sua torre para D2, atacando os peões. O espaço que decide trocar o peão de A6 por esse peão de C2. E aí agora torre E2, uma vez que esse peão aqui estava caindo. E ele faz assim, cara, não acho que essa é a única maneira mesmo de defender esse cara por enquanto. E aí depois de torre E2, a gente vê que mais um par de torres vai embora. E lógico, eu acredito que isso favoreça o Fischer. Eu não vejo onde isso pode favorecer o Spassky. De fato, aqui nesse ponto, o Stockfish prefere também as negras com uma boa vantagem. Seguiu torre D8 nessa posição, trazendo a torre para uma coluna aberta, lógico. A4, tentando avançar seus peões. Torre D2, atacando os peões aqui. Seguiu o bispo C4, né, defendendo o seu bispo, lógico. E aqui eu não sei porque o Fischer não tomou esse peão aqui. Não sei se ele pensou bastante e decidiu não tomar, mas ele decidiu. O Stockfish recomenda de fato tomar o peão. Eu não faço ideia porque ele não tomou e jogou torre A2, provavelmente em outra linha de jogo, ele deve saber disso. Então, seguiu rei G3, rei F8, trazendo, né, o final do jogo tá aí, vamos trazer os reis para a batalha. Rei F3, rei E7, G4, tentando avançar seus peões. E agora o Fischer faz um lance muito legal. Vamos supor que fosse a gente aqui jogando agora esse final de jogo. Estamos no final, material desequilibrado. O que a gente faria? O Fischer faz o melhor lance de acordo com o Stockfish. Um lance fantástico, na minha opinião, um lance muito forte. F5, um sacrifício temporário de peão, com a ideia de justamente dobrar os peões inimigos. Não é só, né, depois que o espaço que toma, ele não tem a ideia necessariamente de trazer o rei pra cá e atacar o peão, uma vez que o bispo também está atacando o peão da gente aqui, então a gente não pode necessariamente tomar o peão adversário agora. Mas a ideia é jogar F6 e ele só quer justamente deixar os peões dobrados. Por quê? Porque quando a gente tira esse peão aqui da coluna G, o nosso peão H se torna um peão passado isolado. E aí não tem peão em G, por exemplo, para, né, conter ele caso ele avance. E esse peão aqui de H, muito forte, provavelmente ele decide a partida. Seguiu o bispo G8, atacando o peão vem para H6, rei G3, rei D6, e aí agora a gente vê também resquícios da ideia anterior do Fischer. O Fischer vai fazendo sua manobra do rei para deixar o rei muito ativo numa posição central. O rei F3, torre A1, melhorando sua torre. O rei vem para G2, né, para evitar algum cheque de repente aqui. Rei E5, colocando o rei, né, depois de bispo E6 defendendo o peão. Rei F4, o rei fica mega agressivo. Depois de bispo D7, mantendo-se na defesa do seu peão. Torre B1 ataca esse daqui. Bispo E6 defendendo os dois. A torre vem para B2. E aí, agora, não se pode jogar algo do tipo A5, tá? Só de curiosidade, não se pode jogar A5. Por causa de que essa torre negra vai pegar um dos dois peões. Esse é um avanço muito precipitado com torre A2. É mesmo que B4 defenda, torre A4 pega um dos dois peões. Nessa posição aqui, após torre B2, o Spassky jogou bispo C4. E aí depois de torre A2, né, ele faz, não, pega meu peão aqui, que eu vou começar a avançar esse cara aqui e tal, começar a escoltar ele aqui, mas não adianta muito.
o Fischer não toma um peão aqui, joga torre A2, prevenindo esse avanço. E aí depois de bispo E6, defendendo o peão aqui de volta, H5, e esse peão aqui junto com seu rei pode vir se tornar decisivo também. E aí depois de bispo D7 aqui, provavelmente com essa ideia de avançar o peão, mas a gente chega no lance 41 e aqui eu provavelmente entendo o Spassky. Imagina aí, do jogo 13 ao jogo 21, quase praticamente 6 jogos por aí, assim, em média. Só empate, acaba com 3 pontos atrás. Isso é muito difícil, ia ter que vencer os próximos 3 jogos de repente para poder empatar ainda com o Fischer. Então nessa posição aqui, é óbvio que demora mais um tempo para vencer, mas o Fischer com certeza conseguiria vencer. E aí quando chega perto do lance 40 mais ou menos, o jogo era adiado e passava para continuar no outro dia. Provavelmente o Spassky viu tudo isso, viu que precisaria vencer as próximas 3 partidas, deu tudo isso e decidiu abandonar, e o Fischer se tornou de fato campeão mundial de 1972. Bem, então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa série. Por enquanto a gente vai dar uma pausa em Fischer e Spassky, e mais pra frente eu espero poder estar analisando o reencontro deles em 1992, o famoso match de 5 milhões de dólares, tá? Mas eu não tenho ainda a data certa, então até lá vocês aproveitem o resto do conteúdo do canal. Forte abraço e até a próxima.